Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Tribuna Livre. Quais os principais desafios aguardam os governantes eleitos em outubro? Em Minas, 5% do PIB, ou seja, das riquezas produzidas pelo Estado, vem da extração mineral. A atividade está presente em 500 dos nossos 853 municípios. Desastres como os de Mariana e Brumadinho escancararam riscos e falhas do modelo de exploração mineral e do sistema de fiscalização e controle. Outras questões são municípios dependentes da Cefem, a compensação financeira pela exploração mineral, e que não investem em ações de longo prazo, pensando em quando não houver mais minério a ser explorado. O Tribuna Livre de hoje te convida a refletir. Minas consegue sobreviver sem a mineração? Participa do programa conosco o professor Bruno Milanês, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos e doutor em Política Ambiental pela Lincoln University de Nova Zelândia. Professor Bruno, muito obrigada pela presença. Bom dia, Helene. Eu que agradeço o convite pela oportunidade de conversar com vocês. Olha, a participação total do setor mineral brasileiro alcançou em 2021 mais de 1 bilhão de toneladas, um aumento de 7% em relação a 2020. Além da própria extração, o segmento ancora diversas cadeias produtivas, gerando milhares de empregos. Pará e Minas Gerais são os estados que mais lucraram com a mineração no Brasil. A participação de Minas Gerais no faturamento global vem aumentando. Foi de 37% em 2020 para 42% em 2021, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração. E nós temos outros dados do IBRAM sobre a extração mineral no estado. Acompanhe. Minas Gerais faturou 143 bilhões de reais com a mineração em 2021. Isso representa 42% de todo o faturamento nacional com a extração mineral. Foram 147 milhões de toneladas, 40% de toda a exploração nacional. A maior parte é de minério de ferro e tem como destino principal o mercado externo, em especial a China. É exportada como produto primário, com pouca ou nenhuma transformação industrial. No gráfico, podemos ver as principais indústrias de Minas. A extração de materiais metálicos e a metalurgia representam 78% das exportações, superando em muito outros setores, como a exportação de alimentos. Para dar conta dessa demanda, Minas tem 1.374 empresas que atuam no setor mineral, espalhadas em 500 cidades. No caso de Minas Gerais, o minério de ferro é o nosso carro-chefe. Professor Bruno, qual a sua opinião sobre o modelo adotado pelas mineradoras no Brasil, calcado em exploração intensiva para abastecimento externo, a exportação sem transformação, dependência do valor no mercado internacional? Essa seria a sua primeira contribuição conosco hoje. Bom, Helena, acho que você começa muito bem com a sua pergunta, porque o que você chama de modelo das mineradoras, na verdade, é o que a gente chama de modelo mineral brasileiro, né? E acho que essas são as características principais dele, né? Grandes minas de grande escala, com grandes impactos ambientais e sociais, uma extração que é praticamente quase toda voltada para a exportação, sem beneficiamento, né? Alguma coisa, no caso do minério de ferro, mais de 70% do minério extraído no Brasil, seja no Pará, seja em Minas Gerais, é exportado sem beneficiamento no país. Isso tem uma série de decorrências, né, de consequências, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista de geração de emprego, de investimento, tecnologia. A gente pode tratar um pouco mais disso mais para frente, né? Mas gera o que a gente chama, de certa forma, uma economia de enclave, né? Ele não tem muitas conexões dentro, esse minério exportado, né, que é o que a gente chama de modelo mina ferrovia porto, ou mina minerador do porto. Ele não gera entrelaçamentos com a economia local, isso é muito problemático, né? E ao mesmo tempo você tem essa dependência dos preços internacionais, que são muito voláteis. Quem acompanha o mercado, praticamente para o ferro, ultimamente a gente vê, tem uma semana que sobe, tem uma semana que desce, e tudo isso afeta não apenas o desempenho das mineradoras, os seus investimentos, e também a própria arrecadação dos municípios e estado. Então esse modelo ele traz uma série de riscos que podem comprometer um outro tipo de desenvolvimento, né? Um desenvolvimento mais baseado no longo prazo para o estado de Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho sobre os impactos, aproveitando um termo que você acabou de usar, que é esse complexo mina-ferrovia-porto, né?
em que há criação de postos de base durante a construção. Isso acaba atraindo levas geralmente de homens, jovens, solteiros, né, que chegam aos municípios. E depois uma locomotiva terá muitos vagões, né, assim, que você usa, né? Mas um único maquinista. Vamos detalhar um pouquinho para começar a falar dos impactos da mineração. Acho que, assim, quando a gente trata dos impactos da mineração, tem diferentes perspectivas, né? Bom, existe todo o debate do ponto de vista ambiental e essa questão social e inclusive, o socioambiental, que combina os dois. Vamos começar para essa questão social, que é muito importante, né? Exatamente, quando a gente pensa num projeto que é criado para atender a demanda internacional, que, como eu falei, é um preço que oscila muito, as mineradoras tendem a ter pressa, porque boa parte dos projetos, eles ocorrem exatamente quando se percebe uma perspectiva de aumento do preço, né? Mas elas sabem que esse preço ele vai ser volátil, o aumento vai cair. Então, todas as obras, todas as ampliações ou aberturas são feitas com pressa, inclusive porque as mineradoras precisam contrair empréstimos para financiar essas obras. E quanto mais tempo durarem as obras, né, mais taxa de juros, mais caro vai ficar o investimento. E essa pressa não leva em consideração a dinâmica local. Então, o que você tem, seja no momento de abertura das minas, seja no momento de ampliação dos projetos, uma leva de uma grande quantidade de homens, particularmente homens solteiros ou que não vão com suas famílias para esses locais, vivem em alojamentos, né, em condições bastante instáveis, vamos dizer assim, e desequilibram a dinâmica local. Só para citar um dado, depois a gente pode detalhar um pouco mais isso, né, eu lembro, uma das coisas que mais me assustou foi em 2005, quando foi a ampliação da mina de Brucutu, né, da Vale, em São Gonçalo do Rio Abaixo. A operação da mina tinha cerca de 2 mil homens para operar. A ampliação requisitou mais 8 mil homens. Então, e a população média de São Gonçalo era em torno de 8, 9 mil pessoas. Então, quase dobrou a população só com homens. Qual foi a consequência disso? No ano seguinte, em 2006, o número de mães, né, que foram, na verdade, do SUS, né, mulheres que tiveram parto entre 10 e 19 anos, saltou de 15% para 30%, quer dizer, dobrou a taxa de a gravidez na adolescência no ano seguinte a essa ampliação, né? Então, esse é um dos aspectos ligados a esse tipo de projeto que não leva em consideração dinâmica local. Fora isso, a gente vai ter aumento da violência, aumento do abuso de drogas, aumento do abuso de álcool, exploração sexual. Então, tem toda uma dinâmica envolvida nesses grandes projetos que muitas vezes não leva em consideração a realidade da comunidade que vive lá e que vai sofrer com esses impactos, que vão ser perenes, né? Porque essas crianças vão continuar vivendo ali, muitas vezes sem a presença de uma família mais estruturada. Já quero te fazer mais uma pergunta sobre a questão da pressão internacional, mas é que para esse Tribuna Livre nós contamos também com a participação do economista Marco Aurélio Costa. Ele é responsável por estudos sobre a dependência econômica dos municípios em relação à atividade minerária. Segundo o pesquisador, a gestão do Estado não é mais tão dependente da mineração, mas municípios mineiros, do ponto de vista de emprego, renda e tributos, ainda são. Para o economista, a partir do momento em que o município permite a mineração, ele passa a ser responsável também por buscar alternativas, inclusive para quando não houver mais minério a ser explorado. Você tem que ter uma estratégia de convivência com essa minerodependência e uma estratégia de transição para o momento em que a atividade vai se esgotar. Porque todo o processo, né, e o município é responsável pela gestão dos efeitos disso no território, né, a implantação da atividade, né, no momento da implantação, são centenas, eventualmente milhares de homens, porque em geral são homens, né, pessoas do sexo masculino que não são do município, em sua grande maioria, que vão para o município e passam a desenvolver aquela atividade. Quer dizer, isso é um impacto muito grande no cotidiano daquele lugar. O município tem muito poder e muita responsabilidade, né? Então, a CEFEM mesmo ela tem que ser usada para poder pensar no médio e longo prazo, né? Ela não pode ser usada para poder cobrir os buracos das externalidades negativas que a atividade causa. Bom, no caso dos municípios, eles ficam com cerca de 60%, né, do valor da CEFEM. Professor Bruno, falamos aí de diversos impactos, né, fora os impactos realmente diretos da atividade para as comunidades do entorno. Há como diminuir essas consequências da atividade minerária para os municípios?
Sim, acho que em grande parte isso vai ao encontro que eu estava comentando anteriormente. Acho que para diminuir esses impactos, a gente tem que repensar o ritmo e a escala dessas minas. Você tem que, quando você pensa um projeto minerário, ele tem que ser pensado a partir de como implementá-lo sem desestabilizar a estrutura daquela comunidade. Então, garantindo, em primeiro lugar, a capacitação e envolvimento das pessoas que vivem ali e diminuindo a taxa de migração, garantindo um ritmo de extração que venha a ser planejado para não esgotar os recursos naturais ou aumentar o risco associado a desastres ou contaminação da água, por exemplo, em algumas localidades. Né? Então, você tem que pensar muito nesse aspecto de como você equaciona, não define a extração pelo ritmo do mercado, mas sim pelo ritmo daquela comunidade que é onde a mineração está se instalando. E para isso é fundamental a participação dessa comunidade, né? Que ela tenha uma forma de dizer como, onde e quando essa mineração deve ou pode ocorrer, ou mesmo se não deveria ocorrer. Mas acho que essa questão da participação e envolvimento comunitário é essencial para a gente começar a pensar um outro modelo de mineração. E existe alguma experiência de municípios já tentando ter esse protagonismo maior que possa ser citado? Infelizmente, a gente tem poucas experiências nisso. Existe uma outra discussão, né, que a gente vem acompanhando mais de perto, que são aquelas comunidades que estão se opondo a projetos minerais, exatamente porque elas têm outra visão de desenvolvimento para os seus territórios. Né? Em termos de participação em municípios que já têm mineração, algumas iniciativas ainda incipientes são dos conselhos de gestão da CEFEM. Né? Então, é a tentativa de você pensar, como o Marco Aurélio comentou, né? O uso da CEFEM para diminuir a dependência mineral, né? Mas uma coisa que é fundamental para que isso ocorra é que não caiba ao prefeito da vez, que está lá por um período de 4, no máximo 8 anos, decidir sobre o uso desse recurso. Porque pensar na redução da dependência é necessariamente pensar no longo prazo. E para garantir um caminho nesse sentido, é fundamental que a comunidade se envolva. Então, existem algumas tentativas, Itabira vem tentando fazer isso, Conceição do Mato Dentro vem também um pouco nesse debate, né, de construir conselhos que venham a debater qual seria o melhor uso da CEFEM para evitar usos fortuitos, né, que muitas vezes simplesmente vão fazer o custeio da máquina pública, e isso é um problema, né, mas sim pensar não apenas a diversificação, mas a diminuição da dependência econômica desses municípios em relação à mineração. Uma pesquisa do professor Henrique Almeida de Queiroz, que é seu colega da Universidade Federal de Juiz de Fora, faz uma correlação entre os desastres de Mariana e Brumadinho, a pressão para aumentar a produção em função das variações no preço de minério de ferro, como já foi citado aqui hoje no nosso debate. Queria uma avaliação sua sobre isso. Esse trabalho que o Henrique traz, ele possivelmente está orientado por outros estudos que foram feitos no exterior também, não em relação ao ferro, mas em relação ao cobre, né, que mostravam uma maior probabilidade de rompimento de barragem exatamente quando reduziam os preços dos minérios. Né? Isso um pouco em função do que eu estava comentando, né, de quando o preço está alto, existe uma pressa na obra, na constituição de obras, né, na ampliação, e você ampliar a mina pressupõe você também ampliar a barragem, né, isso gera endividamento, e ao mesmo tempo, quando os preços caem, existe necessariamente uma pressão para redução de custos. Né? E infelizmente no Brasil, que a gente vê, isso é uma particularidade da mineração, mas em muitos outros setores também, um dos primeiros itens onde você tem cortes de custos, cortes em despesas, tem a ver com segurança do trabalhador, tem a ver com manutenção preventiva, tem a ver com cuidados operacionais. E isso pode levar a problemas, particularmente no caso das barragens. Né? Dá para avaliar o que mudou no setor minerário depois dos desastres de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, especialmente? Bom, a gente existe uma maior preocupação, obviamente, de pessoas dentro do setor, particularmente aqueles responsáveis pela segurança, em não se envolverem mais, não estarem envolvidos em acidentes, e com isso muitos técnicos têm ficado mais reticentes em emitir laudos de estabilidade.
né? A gente vê claramente que uma série de barragens passaram a receber laudos de instabilidade ou de não estabilidade em relação a isso, né? A gente teve uma mudança significativa na legislação de Minas Gerais, mas infelizmente nem toda ela está implementada. Existem questões-chave nessa nova legislação, me refiro à lei Mar de Lama Nunca Mais, né? Como, por exemplo, a provisão de recursos para o caso de rompimentos ou para o fechamento das minas, né? Isso é uma coisa que está previsto na lei, mas o governo do estado até hoje vem adiando o decreto que vai regulamentar isso, porque seria uma garantia fundamental para se ter certeza que existe, no caso de qualquer desastre, ou mesmo no caso do fechamento ou de falência de uma mineradora, existiria o recurso suficiente para fazer toda a recomposição ambiental ali, né? Outro aspecto que é interessante ter em mente é que existe, pelo menos no nível do discurso, né, uma preocupação de muitas mineradoras de deixarem de usar as barragens de rejeito, né, e passarem a fazer empilhamento a seco. Isso se mostra um avanço importante por conta do dano potencial associado às barragens, mas não deve ser visto como panaceia ou solução, porque a gente sabe também que mesmo as pilhas de rejeito filtrado, né, que seria essa nova tecnologia que vem sendo prometida como a solução, na verdade não é a solução, porque você cria outro tipo de obra de estrutura, elas têm riscos associados. A gente viu esse ano, né, o que ocorreu em Nova Lima, no caso da Valorec, né, em janeiro, quando houve o rompimento da barragem da pilha de Cachoeirinha, né, e quase levou ao rompimento da barragem a jusante. A gente teve problemas também com pilhas da Ângulo Gold Achante, se não me engano, em Santa Bárbara, começaram a passar por processo erosivo. A gente já teve escorregamento de pilhas também, no caso pilhas de estéreo, no Maranhão. Então existe uma tentativa de reduzir os riscos pelo meio tecnológico. Isso é necessário, mas não se mostra o suficiente se a gente não tiver uma outra mudança no sistema de governança, de licenciamento, fiscalização e controle dessas operações, que mesmo essas pilhas elas oferecem risco para a comunidade em geral. Queria também uma avaliação sua sobre a retirada de minérios com menor grau de pureza, o que aumenta o volume de rejeitos produzidos. Isso também aumenta riscos, né? Com certeza. A gente tem que levar em consideração, né, apesar desses números que foram apresentados aqui, que chamam a atenção para a importância da mineração em Minas Gerais, a mineração no estado, ela é uma mineração, especialmente no caso do minério de ferro, é uma mineração decadente, né? A gente tem que levar em consideração que em 2021, né, são dados da ANM, enquanto o teor médio do minério no Pará é de 65%, em Minas Gerais já era de 49%, o que é um teor mediano, mas bastante inferior. A gente tem que pensar que, por exemplo, existe um projeto hoje em dia para o norte de Minas Gerais, exatamente na área do semiárido, que é complicado você extrair minério ali pela escassez de água, né? O projeto Bloco 8 da Hongbridge Holdings de Hong Kong, que a ideia é tirar minério com 20% de teor, que é um minério muito, muito baixo. A gente tem que pensar que, exatamente, se 20% é minério, os outros 80% vão ser outras coisas, que ou virar estéreo e vão ser empilhados, ou vão virar rejeito e vão ser colocados em barragem, ou vão ser empilhados também. Então, a gente tem que pensar que esses minérios de baixo teor, eles têm um custo maior, custo de energia, custo de água, custo de circulação de caminhões movimentando todo esse material. Além disso, outra coisa que é interessante pensar é que o próprio complexo extrativo e de beneficiamento em Minas Gerais é um complexo antigo, né? Muitas das instalações são da década de 70, da década de 80, com maquinários que estão em parte obsoletos. Eles foram, de certa forma, modernizados, mas eles têm um custo maior de reparo, manutenção, atualização, e tudo isso impacta nos custos operacionais em Minas Gerais. Então, necessariamente, a extração de ferro, beneficiamento de ferro em Minas Gerais vai se tornando cada vez mais custoso, né, quando a gente se compara com a situação no Pará. E quanto maior o custo, maior a margem que essas empresas têm para investir novamente, né, em atividades de segurança, proteção, né, e saúde dos trabalhadores.
Muitos desafios à frente, né? Bom, a Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil, a AMIG, apresentou reivindicações aos candidatos à presidência da República. Um manifesto intitulado A Carta de Ouro Preto alerta sobre dívidas de bilhões de reais em royalties que grandes mineradores devem às cidades e os impactos disso para o desenvolvimento econômico e social de algumas regiões. Os gestores municipais querem a revisão da Lei Candir, que incide sobre os recursos não renováveis e que estabeleceu uma compensação das perdas de receitas dos municípios exportadores. Porém, essa compensação, segundo a AMIG, nunca ocorreu, gerando um déficit médio anual de 39 bilhões de reais. Os municípios mineradores querem também estabelecer prazo de validade para as outorgas minerárias. Hoje, a concessão dada pela Agência Nacional de Mineração tem caráter eterno, até a exaustão da mina. Também pedem mais autonomia dos municípios. Querem participar, junto com os estados, das decisões sobre licenciamento minerário e ambiental. Professor Bruno, o senhor comentou sobre as demandas para o futuro da mineração em Minas Gerais, necessidade de novos modelos, né, de modernização, né, das áreas de exploração e em questão da finitude dos nossos recursos? O minério, os recursos não renováveis, né, seja minério, seja petróleo, eles têm, por características, como o próprio nome diz, a finitude, né, e a gente tem que levar em consideração que essa finitude ela não é exclusivamente física, ela é tecnológica econômica. Né? Então, na verdade, o que a gente tem mesmo que tenha, por exemplo, 15, 20, 30% de minério de ferro em determinado lugar, se isso mostrar muito caro extrair ali, simplesmente se fecha aquela mina e se vai retirar em outro lugar. Né? Então, você tem, para além do aspecto de finitude, você tem, e acho que isso é mais, porque às vezes finitude nos remete daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, parece que nesse tempo, esse futuro distante, a gente vai encontrar uma solução. Mais urgente do que isso, e característico da mineração também, né, como eu vinha comentando, é a volatilidade dos preços. Então, você tem períodos em que o preço está mais alto, períodos em que o preço está mais baixo, e isso tem impactos, particularmente nas empresas, no número de postos de trabalho e na arrecadação municipal e estadual. É interessante, a gente viu a crise que aconteceu em 2015 em vários municípios de Minas Gerais, quando o preço do minério despencou, do minério de ferro, ali no final do superciclo das commodities, e a gente viu isso acontecer de novo esse ano. Se você pega o primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre desse ano, o preço médio do minério de ferro caiu 40 e poucos por cento. Isso já levou a uma perda significativa de arrecadação em vários municípios. Né? E muitas vezes o orçamento de um ano é baseado no orçamento do ano anterior. Então eles viram quanto que entrou em 2021, fizeram o orçamento para 2022 e o dinheiro não vem. E se esse dinheiro não entra, se esse dinheiro estava previsto, e aí é um dos problemas que a gente tem no uso da CEFEM por vários municípios, para custear a máquina, para custear serviços, seja na saúde, seja na segurança, seja na educação, muitas coisas de custeio de obras públicas, né? Simplesmente você não tem mais o dinheiro para oferecer esses serviços à população. Então, é muito complicado, para além dessa questão da finitude, lidar com a oscilação dos preços é um desafio não para o futuro, mas para o presente também de vários municípios mineradores. Ou seja, de acordo com o mercado, vai compensar ou não, né, continuar aquela exploração no local, é isso, né? O senhor pode citar alguma média de hoje, de qual percentual de minério de ferro existem nas minerações em Minas Gerais? Então, o dado que eu tenho, não tenho por mineradora, né? O dado médio de Minas Gerais, segundo a ANM, é 49%. E esse projeto em particular no norte de Minas que me chamou a atenção, que eram apenas 20% em termos de teor. Lembrando que no Pará o teor médio é 65%, né? Então um valor bastante superior. E é uma média, né, de 49%, quer dizer, né? A pergunta, então, que não quer calar, que é a base do nosso programa, que vai fechar o Tribuna Livre hoje. Minas Gerais sobrevive sem a mineração, professor Bruno Milanês? Eu acho que, no momento, não, mas é urgente que ela comece a se preparar para sobreviver à ausência da mineração. Né? Eu acho que os dados que a gente vem levantando, que a gente vem acompanhando, mostram exatamente esse processo em decadência.
né, as reservas de melhor qualidade já estão exauridas, Minas Gerais passa a extrair um minério de pior qualidade, que vai ser mais custoso, e necessariamente ela vai gerar mais impactos, né, barragens maiores, pilhas maiores, maior consumo de água, maior consumo de energia, cavos maiores. Isso é importante pensar, né, que a gente acabou não entrando nesse mérito, mas a expansão dessas novas áreas impactam áreas que são muito sensíveis, vídeo debate sobre a Serra do Gandarela, vídeo debate sobre a Serra do Curral, né? Então, as áreas onde seria possível minerar estão cada vez menos disponíveis, e você começa a comprometer outras áreas que vão exatamente impactar a qualidade de vida da população mineira. Então, mais do que deixar que o mercado resolva quando vai ou onde vai minerar, precisa de uma política de Estado que defina exatamente como fazer essa transição, né, para que ela seja o menos dolorida e o menos sofrida para a população de Minas Gerais, porque ela virá por bem ou por mal. A questão do impacto não só em regiões, né, importantes para o abastecimento, mas também a atividade gasta muita água, né? Com certeza. Né? E aí a gente tem que pensar no consumo que ela gera, no risco de contaminação, e não necessariamente exclusivamente associado a rompimento de barragem. Né? Você tem uma série de atividades de mineração que podem, por um motivo ou por outro, gerar contaminação de recursos hídricos. Né? E essa disputa que você tem, particularmente na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Com áreas de recarga de mananciais, que podem comprometer tanto o abastecimento na região como um pouco mais distante pela movimentação que faz, com lençol freático, rebaixamento, né, e outros aspectos hidrológicos. Professor Bruno, muito obrigada pela presença aqui no nosso Tribuna Livre. Eu que agradeço pelo convite, Helena, espero poder participar de outros debates com vocês. Muito obrigado. Certamente. O nosso programa fica por aqui. Para rever esta e outras entrevistas, acesse o portal da Assembleia. E até o próximo Tribuna Livre.